boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o enorme prazer de receber nesta noite o jornalista, escritor, marqueteiro Mário Marques. Boa noite, Mário. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você para a gente debater o que precisa ser colocado na mesa. É um prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Quero começar a nossa conversa suavemente falando sobre literatura, mas depois eu vou entrar em outros assuntos mais acalorados, certamente, que é o debate político, a realidade do Rio de Janeiro e também o cenário nacional. Mas eu quero falar sobre Tudo Acabou Ontem, o primeiro romance que você lançou. Você que já tem 12 livros lançados, né? Esse é o 12º livro. Esse é o primeiro romance que você lançou, Tudo Acabou Ontem, lançou mês passado. Você começou a escrever esse romance, me parece que foi em Nova York. Me explica, tem passagens em Nova York, passagens em Nova Iguaçu, ou seja, você vai de Nova Iguaçu a Nova York. Explica um pouco isso pra gente. Ricardo, eu costumo escrever livros sistematicamente, de forma muito rápida. Esse livro, ele já está aí no meu arquivo já de memória há 4 anos. Então, estava trabalhando nele há exatamente 4 anos. É uma história de amor puro, passado entre 1980 e 1983. E essa história passa por 3 cidades, Nova Iguaçu, Kansas City e Nova York. E essas histórias, elas se cruzam. Tem muita inspiração num cineasta chamado Alejandro Iñárritu, que fez Amores Brutos, fez Babel, né? E tem um personagem comum que perpassa essas histórias. Uma história de música, né? Muita música, porque também tem bastante influência do U2, uma banda irlandesa, logo no começo. E assim, eu coloquei para fora uma série de coisas, uma série de sentimentos meus em relação ao passado, nesse livro. É uma ficção, uma ficção, mas uma ficção que tem a ver com você que é de Nova Iguaçu, você que nasceu em Nova Iguaçu, portanto tem ali a sua origem, a sua raiz, ou seja, é uma ficção que passa pela sua vida, né? Quer dizer, há momentos dessa ficção que são reprodução de passagens da sua vida, né? Sim, até porque assim, eu não sou um escritor de ficção. Então eu escrevi esse livro como se fosse um roteiro de filme. Então usei referências da minha própria adolescência, enfim, das coisas que eu vivi no começo dos anos 80. E basicamente, Ricardo, é um livro, a minha obra Entra a música, que também é outra especialidade sua. Exato. Você escreveu sobre música, muito tempo 20 anos no aí Jornal Globo. Ou seja, tem uma série de ingredientes que fazem parte dos fragmentos que compõem a sua trajetória, né? Exato. Eu, particularmente, eu entendo que esse livro ele é uma tradução de momentos das nossas vidas, né? Sim. E a outra coisa é que o livro ele compõe um retrato, né, da minha obra, que fala muito de passado, né? Eu tenho um livro chamado Voto do Futuro, né, que expõe como seria o marketing. Aí é um livro que entra mais na sua especialidade profissional, que é um livro sobre marketing político, o Voto do Futuro. Esse livro, Voto do Futuro, achei bem interessante, porque tenta um pouco antever, né, digamos, tenta predizer, digamos, como seria o comportamento do eleitor daqui a algum tempo, é isso? Sim. O Voto do Futuro é um conjunto de cases, né, de marketing e de pesquisas. Numa eleição pós-Bolsonaro, pós-eleição do Bolsonaro, e tem várias pensatas ali sobre como estaria sendo construído esse voto no futuro, no presente e no futuro. Como é que você acha que está se construindo o voto, quer dizer, atualmente no Brasil? Porque, obviamente, que isso é lugar comum dizer, e eu vou repetir, mas todos sabem, que depois das redes sociais a construção do voto mudou. Nós tínhamos um formato, tínhamos toda uma técnica de campanha, do panfletinho, enfim, do santinho, do convencimento, do boca a boca, de gastar sola de sapato. Hoje, muitos deputados, muitos políticos
amigos, eu já entrevistei alguns deles aqui, se elegem sem sair de casa, apenas com a rede social bem afiada, com a rede social bem precisa. Eu vou citar aqui o caso, o deputado Alan Lopes deu uma entrevista aqui, foi eleito, muito bem votado, e falou, eu não fui a nenhum evento de rua, não promovi nada, não encontrei ninguém, não fiz nenhuma reunião, eu apenas ativei a minha rede social diariamente com encontros virtuais de manhã, de tarde e de noite, e fui eleito. Quer dizer, ou seja, há casos, não são todos, a maioria tenta conjugar, né, digamos, o lado mais convencional da campanha com as redes sociais, mas há casos de pessoas que fazem campanha exclusivamente nas redes sociais e são bem-sucedidas. Queria que você analisasse um pouco isso e, digamos, tentasse dizer ou prever se isso vai continuar assim, se vai evoluir ainda mais nessa direção, se estamos caminhando para uma campanha exclusivamente pelas redes sociais, se já diminuíram muito, mas se os atos, se as manifestações de rua vão cada vez mais ainda perder espaço, perder força. Então, Ricardo, a gente tem muitos estudos nos últimos 5 anos, tanto de pesquisas qualitativas quanto quantitativas e monitoramento de imagem na internet. Então, a gente tem um mosaico de dados, né, e de informações. Às vezes a gente parece que está vivendo, quando eu falo a gente, estou falando a nossa agência, Sim. nosso instituto de pesquisa, Sim. Parece que a gente está vivendo um mundo à parte, porque a gente tem um olhar bem diferenciado sobre o que as pessoas, diferentemente do que as pessoas, né, os políticos, a classe política tem. O que está acontecendo de tempos para cá? O eleitor, ele se encontra muito desesperançoso sobre a classe política de uma forma geral. Né? Ele não acredita mais em ninguém, tá? Seja direita, seja esquerda, ele não acredita. Né? Às vezes você tem a impressão que acredita, mas quando você coloca ele numa mesa, numa qualitativa, para aprofundar essa conversa, você vê que ele não acredita. Sim, né? sim. E a outra coisa é o seguinte, o eleitor está decidindo na véspera da eleição. Eu lembro que em 2022, nós fizemos uma pesquisa quantitativa 25 dias antes da eleição, e nomes da esquerda como Lindbergh, por exemplo, e da direita como Hélio Negão, estavam lá embaixo. Quando a gente fez uma pesquisa na véspera da eleição, esses caras voaram. Eu concordo contigo em relação ao voto proporcional. Em relação ao voto majoritário, eu não sei se dá essa guinada. A não ser no caso do Witzel, que foi uma coisa atípica, mas as outras eleições têm um padrão diferente no caso de voto majoritário. Sim. É porque a eleição parlamentar, ela está conectada diretamente à eleição presidencial. Sim. Também a eleição a governador. Então o eleitor, ele na véspera da eleição, ele procura no cardápio da direita e da esquerda quem está ali visível. Sim. Então ele fala, da direita tem esse. E aí que entra a rede social. Se a rede social de um candidato conversa bem com esse eleitor, com esse público-alvo, ele fica visível para o eleitor. Sim. E na hora de decidir, né, tanto o eleitor de direita quanto o eleitor de esquerda, ele procura num cardápio de um lado e do outro para saber, eu acho que eu vou nesse aqui. Sim, né? sim. Então, a eleição presidencial, ela funciona cada vez mais no Brasil de uma forma quase não vou falar Fla-Flu que sou vascaíno, um Vasco do Flamengo. Lógico. Né? Porque a questão ali não é direita ou esquerda, a questão é, eu me identifico com esse, se eu não me identifico com esse, com qual que eu preciso me identificar para lutar contra esse? E aí vai para o outro lado. Então, eu entendo que a eleição em 2026, Ricardo, vai ser uma eleição muito agressiva, talvez a mais agressiva de todos os tempos, porque a gente tem aí um governo de esquerda de volta ao poder, Sim. com uma aprovação baixa, né, diante de uma direita que ainda não sabe exatamente como se comportar, é uma eleição diferente, e quem será o candidato, né? Você tem uma tese que está muito, assim, digamos, sendo discutida e vários cientistas políticos a defendem cada vez mais, de que o eleitor tem decidido o voto. Anteriormente, anos atrás, nós sabíamos que tem até, enfim, uma frase da eleição dos Estados Unidos, a economia estúpida do marqueteiro, né, americano, falando sobre o comportamento do eleitor na eleição presidencial americana,
que a economia decidia um pouco, digamos, o encaminhamento do voto, ou seja, as questões práticas, objetivas, que dizem respeito, digamos, à vida das pessoas, decidiriam o voto. Então, se a vida está melhor, a pessoa tende a votar no incumbente, naquele que está no poder, ou seja, o voto era reflexo um pouco das respostas que o governante estaria dando à sociedade. Mas hoje em dia o voto não é só isso. O voto, digamos, há um voto de identificação do eleitor com, digamos, os seus hábitos, os seus costumes, ou seja, se eu sou uma pessoa de hábitos conservadores, se eu sou uma pessoa, enfim, que tenho respeito a determinadas posições e que professo determinada linha de pensamento em relação, digamos, às causas identitárias, em relação, enfim, a todas as questões de natureza comportamental, ainda que eu possa estar tendo vantagens em relação, ou benefícios em relação ao governo, eu vou votar com quem eu me identifico. O voto tem sido marcado pela identificação, pelo pertencimento, e a despeito de ter havido ou não avanços objetivos no desempenho do governo incumbente. O que você acha disso? Quer dizer, realmente o eleitor está cada vez tentando votar com quem se identifica e menos, digamos, como resposta, ao que ele está recebendo, como avaliação ao governo? Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu concordo com você. Agora a gente tem que entender também que a estrutura governamental faz muita diferença hoje em dia. A máquina, quem está com a máquina, independentemente da aprovação, leva muita vantagem. Leva vantagem. Né? E uma máquina da esquerda, uma máquina do Lula, com uma máquina poderosa, né? Que tem universidade, que tem autarquias, etc, etc, etc. Isso já faz com que o Lula tenha uma base para a eleição de 2026. Muita gente acha, o Lula vai morrer, o Lula vai perder, o Lula não tem chance em 2026. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. Como é que você vê, Mário? Eu entendo que como a máquina é um poder importante... A máquina representa, sei lá, 15% dos votos, 18% dos votos. Mas é uma máquina que se espalha. Né? Você tem um professor universitário, e esse professor universitário ele conversa com dezenas de pessoas. Então a máquina é multiplicadora. Né? E no caso do governo... de um governo de esquerda, existe um laço ideológico, né, de precisamos manter o poder para continuar fazendo as transformações sociais que o país precisa. Então isso é muito sólido dentro do governo de esquerda. Né? Então, assim, para você enfrentar um governo Lula com o poder na mão, com a máquina na mão, tem que ser um candidato muito preparado. Não adianta ir para a TV falando bravatas, falando loucuras, xingando o cara de ladrão. Tem que ser um cara preparado e que, ao mesmo tempo, apresente um projeto que seja diferente, né? Que mostre para as pessoas, para os brasileiros, um projeto diferente do que está aí, que, ao meu ver, não está dando certo. Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar no ar. Bom, pelo que você está me dizendo, o nome adequado seria, por exemplo, Tarcísio, governador de São Paulo. Você responde logo após o intervalo, porque, enfim, entre os nomes vinculados a Jair Bolsonaro, é o nome que se apresenta mais apetrechado, mais preparado, né, com um projeto sólido de construção do país. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em um minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o jornalista, marqueteiro, escritor Mário Marques, que lançou recentemente o livro Tudo Acabou Ontem. Falamos no primeiro bloco. Mário, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é sobre o nome. Você falou que não basta ser uma pessoa, digamos, do grupo de Jair Bolsonaro para enfrentar o atual presidente. Tem que ser alguém com projeto para o país, com um projeto diferente do atual projeto. E eu perguntei, bom, esse nome é Tarcísio, governador de São Paulo, que me parece o nome, enfim, entre aqueles que perfilam no grupo de Bolsonaro, quem tem, digamos, um projeto mais consistente de país. Qual é a sua avaliação? Ricardo, nós temos 4 pré-candidatos colocados
que são muito ricos e são muito diferentes entre si. Você vê, por exemplo, o governador Zema. Sim. O governador Zema, nesse momento, governador de Minas Gerais, é o único pré-candidato que tem ido para as redes sociais para bater no sistema, para bater no governo Lula. Né? Está sendo, me parece, bem assessorado, o discurso dele é convincente. Né? E ele está num partido que tem se destacado muito no parlamento, que é o Partido Novo. A gente tem o Ratinho no Paraná. Que é um grande governador. Um desenvolvimentista, né? Um cara que investe muito no agro, um cara que tem transformado o Estado, que seria um candidato... Eu particularmente gosto muito do Ratinho, porque vejo nele um certo equilíbrio. Vejo nele, enfim, ele é uma pessoa identificada com as pautas da direita, mas é um cara equilibrado. Ele não tem uma posição estrambelhada, ele não tem uma posição... Isso pode ser até que o prejudique em relação a determinados nichos de eleitor que exigem um discurso mais radical, mas ele, por não ter esse discurso radical, por manter um certo equilíbrio, uma certa coerência e ter resultado, ter entrega, me faz crer que é um grande nome. Sem dúvida. Você sabe que eu tenho uma base lá em Londrina, no Paraná, então eu vejo em loco as transformações no Paraná, uma coisa impressionante, né, como se desenvolve o Paraná. A gente tem o Tarcísio, né, o maior estado do país, o maior estado do país, e a partir disso já se torna um candidato e com uma reputação de um técnico competente. Né? Exato. E nós temos o Caiado, né, que para mim já é uma pré-candidatura natimorta, porque ele nem é direita, nem é esquerda, fica ali no meio e não tem identificação com... O público não tem identificação com ele. Então, o que está em jogo é alguém da família Bolsonaro que será o representante à candidatura à presidência, ou é alguém de fora mais preparado? Do ponto de vista estratégico, para enfrentar o Lula, eu acho que seria melhor uma pessoa de fora. Você não acha que se for lançado um nome da família, isso pode, digamos, facilitar a situação para que outros também se lancem na direita, fracionando a direita, ou seja, digamos que se escolha a Michele Bolsonaro, enfim, Eduardo Bolsonaro, enfim, eu acho que isso não tem adesão imediata do Caiado, não tem adesão imediata do Zema, não sei do Ratinho. Outros podem se lançar também e fracionando esse espectro do eleitorado? Escolher alguém, por exemplo, da família do Jair Bolsonaro, é um tiro no pé, porque acaba virando um projeto pessoal e não um projeto de país. Né? Obviamente, eu não tenho pesquisa para ratificar isso com você, né? Eu teria que colocar isso para a gente fazer um estudo qualitativo sobre essa conversa, mas a mim soa como um projeto pessoal e não um projeto de país. O ideal seria você agregar essas forças e montar... Eu acho até, só fazendo uma consideração sobre o que você está falando, que aqueles bolsonaristas mais empedernidos gostariam que fosse alguém da família, porque são, acima de ser de direita, são bolsonaristas. Mas os, digamos, eleitores médios, das frações intermediárias, de centro, que não são necessariamente bolsonaristas, mas que oscilam, tem aquele voto pendular que define a eleição, esses eu acho que não acompanham. Esses preferem digamos, um nome mais neutro, mais capacitado, obviamente que conservador em relação ao comportamento, em relação a costumes e tal, mas um nome que aparenta consistência, além de ser próximo de Jair Bolsonaro. Sim. Né? A gente tem uma questão que a gente até já conversou aqui, que é o eleitor, ele está completamente desconectado da política. Né? A gente tem a ideia de que o eleitor, assim como nós que vivemos o dia a dia da política, a gente acha que o eleitor está ali sabendo todos os meandros, particularidades, etc. Mas o eleitor médio não está nem aí para política, não quer saber de política, está com raiva de ir votar, de ter que votar. Então esse cara, você imagina, se já é difícil você olhar para uma eleição com 2 candidatos, você imagina você olhar uma eleição presidencial com 6, 7, 8. O eleitor não está preparado para isso. Né? Então, o ideal para se montar uma chapa forte para enfrentar o Lula seria unir essas forças em torno de um candidato só e porque a visibilidade desse pré-candidato precisa ser colocado agora, em 2025, e não esperar 2026 para tentar entender como é que as coisas estão se movimentando. Né? Eu acho que está demorando demais. Como é que você acha que pode se dar uma eleição
sem a participação direta de Jair Bolsonaro. Supostamente, se ele for atingido por algum tipo de punição do Supremo Tribunal Federal e não puder participar ativamente do pleito, seja, enfim, com um tipo qualquer de sanção, não sei se prisão, não sei se, enfim, ou pelo menos de sanção, não pode se usar rede social, não pode se manifestar, não pode, enfim, participar diretamente do processo. Quer dizer, em isso acontecendo, como é que você acha que pode se dar e até que ponto isso pode alterar, digamos, o prognóstico de uma eleição? Ricardo, a gente que trabalha muito com medição, e a medição todo dia, a todo momento, a gente entende que as redes sociais da militância de direita, quando eu falo militância, são pessoas que acreditam nos valores de direita. Essa militância digital, que não necessariamente é uma militância profissional, são pessoas normais, pessoas comuns que estão ali nas redes sociais defendendo o que acreditam, elas são muito superiores às redes da esquerda. Mas assim, é um abismo entre uma ala e outra. A direita é muito mais ativa, mais organizada. Muita coisa. A que você atribui a isso, quer dizer, a direita ter dominado as redes sociais, Mário? Porque hoje, isso já me parece há algum tempo, e você está ratificando o que nós sabemos, a direita, né, pelo seu comportamento até mais assertivo, mais direto, e parece que tomou conta desse campo, e dificilmente a esquerda consegue ter o mesmo desempenho. Né? Ricardo, até 2014, a gente entende que a direita estava muito dentro do armário, né? Aquelas pessoas que, especialmente os mais velhos, a faixa etária, e de repente, quando surgiu ali a possibilidade do Aécio ser o presidente, logo depois o Bolsonaro, as pessoas saíram de uma forma maciça. Assumiram isso. Se assumiram sem vergonha, né? Tinha uma vergonha de ser direita. Até porque esse movimento começou a acontecer no mundo todo. Então os brasileiros também começaram a se posicionar porque viram que a direita começou a ganhar força no mundo todo. E no mundo todo a direita começou a mostrar a sua cara. Exato. Aqui então, diante desse cenário novo, que é um cenário mundial, digamos, as pessoas identificadas com esse campo também passaram a se apresentar sem nenhum tipo de constrangimento. Exato. Então, a gente tinha nas redes sociais, na internet, uma presença maciça da esquerda que dominava a narrativa e, de repente, surgiu uma multidão de gente, uma multidão enorme defendendo valores que eram diferentes. Sim. E eu acho que isso só vem crescendo ao longo do tempo, isso tem crescido muito. Eu vou um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já hoje com o jornalista, escritor e marqueteiro Mário Marques. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o jornalista e escritor Mário Marques. Mário, vamos falar um pouco do cenário eleitoral do Rio de Janeiro. Nós temos aí um pré-cenário se apresentando. De um lado, o prefeito Eduardo Paes, candidato ao governo do Estado, com poucos apoios partidários, com apoio do seu partido, muito bem avaliado, pontuando em primeiro lugar em todas as pesquisas, mas a chamada política com outro nome, apoiando Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Alerj e escolhido pelo governador Cláudio Castro para ser o líder do projeto de sucessão dele. No meio de tudo isso aparece WR, Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, que se apresenta como também candidato e não adere à candidatura de Bacelar, dizendo que, enfim, pleiteia o mesmo projeto, tem o mesmo projeto, quer também ter o seu nome submetido ao escrutínio popular, mas não pode. Até agora ele está inelegível e está tentando contornar o problema no Supremo Tribunal Federal. Diante dessas posições, como é que você vê o cenário da sucessão estadual? Ricardo, o cenário ao governo do Estado é um cenário muito aberto. Eu entendo que, obviamente, é necessário, nesse momento, fazer as alianças políticas necessárias, fundamentais para a construção de uma chapa, mas o que vai dirimir, o que vai definir o próximo governador do Estado é o candidato mais preparado para enfrentar o maior problema do Estado, que é a segurança pública. O eleitor, ele está, nesse momento, eu estou falando isso porque eu rodo muito o Estado fazendo pesquisas qualitativas, o eleitor ele está à espera
de um salvador, de um messias, de um cara que diga assim, eu vou resolver a questão da segurança pública assim, 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 assado. Você aí que mora em Botafogo, mora em Irajá, ou mora em Nova Iguaçu, enfim, que está sofrendo com bandidos, com vagabundagem, com assaltos, eu vou fazer isso, 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 isso. Esse cara com esse perfil e conseguir demonstrar capacidade para fazer uma transformação de verdade na questão da segurança pública, que é uma coisa que não vai se resolver, mas pelo menos minimizar né, a sensação de insegurança, esse cara vai ser um candidato muito forte. Aí pode ser o Eduardo Paes, pode ser o Bacelar, pode ser qualquer outro. Né? Eu acho que a gente está muito debulhado numa questão política, né, em confusões, em brigas, etc., quando, na verdade, a preocupação desses possíveis pré-candidatos deveria ser o que é fundamental para a eleição em 2025. Eu queria o seu comentário sobre o seguinte fato. O campo majoritário no Rio de Janeiro seria o campo liderado pelo governador Cláudio Castro. Então, a maior parte dos partidos, tem o presidente da Alerj, tem o governo do Estado, que é uma máquina poderosíssima, enfim, tem o apoio de quase todos os partidos, à exceção, obviamente, do PSD, do Podemos, que está com o Eduardo Paes, e parte do PDT. Bom, mas apesar dessa aparente supremacia, esse campo está se desentendendo, né? Tem muita, não há unidade aparentemente nesse campo, né? Isso de alguma maneira você acha que fragiliza e prejudica a construção de uma candidatura do campo da centro-direita no Rio? Sim, não tenho dúvida. E a gente entende o seguinte, que eleição é matemática. Você é do campo do Bacelar, do governador Cláudio Castro, você já não tem a capital, né? A capital é dominada pelo Eduardo Paes. Você já não tem Campos dos Goytacazes, né, que é dominado pela família Garotinho, pelo Vladimir Garotinho, que é inimigo do Bacelar. Você já não tem, você já não vai ter, ao que parece, Duque de Caxias e algumas cidades do entorno, que são dominadas ali pela família Reis. É necessário que haja um entendimento, que se agrupe nesse campo para esse processo não, digamos, complicar ainda mais. Porque o campo majoritário é o campo do governador e é o campo que está com mais problemas. Sim, né? Um momento de agregar e não desagregar. Né? Ao que parece... O que disse o senador Flávio Bolsonaro em entrevista para mim, que o momento era para juntar peças, agregar, de construção, né? E não um momento de litígio, dentro do próprio campo. Né? Exato. E o que é curioso, né, é que a Alerj parece se voltar para um apoio maciço ao Bacelar. Com certeza. 100% dos deputados formam com o Bacelar. Até se dizer, obviamente que não vai votar nele, não vão votar nele, mas até o PSOL está muito próximo dele nesse momento. Todos os partidos estão próximos dele, quer dizer, todos os partidos. Por exemplo, nesse enfrentamento com o Washington Reis, ficou claro, inclusive, a adesão e a participação do PSOL também, enfrentando o governador Washington Reis. Não foi um enfrentamento que teve a participação de todos os partidos, ou seja, o Bacelar teve o apoio de 100% dos deputados da Alerj nesse enfrentamento. Mas ao mesmo tempo... 100% não, 99%, porque Rosenberg e Reis ficou contra, obviamente. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem, perpendicularmente, uma desintegração de algumas áreas muito importantes para a eleição. Você não pode perder Caxias da noite para o dia. Você não pode perder Campos. Essa foi a estratégia, isso foi, repetindo o que eu disse há pouco, do senador Flávio. Dizendo, nós ganhamos aí com 13%, que temos que ampliar e tal, e estrategicamente Caxias é importante, a gente não pode abrir mão de Caxias. E a gente não pode esquecer de maneira nenhuma como o Eduardo Paes é habilidoso em agregar, né? As pessoas falam, o Eduardo Paes vai ser candidato do Lula, mas se o PT, por exemplo, lançar o Fabiano Horta ao governo do Estado, tira do Eduardo Paes, né, essa ligação com o Lula. Não, o candidato do Lula é o Fabiano Horta, eu sou candidato de mim mesmo, eu não tenho padrinho. Ele já disse isso em outras eleições, eu não tenho padrinho, sou padrinho de mim mesmo. Então isso pode ajudar até o Eduardo Paes a se aproximar também de algumas alas da direita. Mário Marques, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado por ter comparecido. Parabéns aí pelo livro, Tudo Acabou Ontem, e espero que a gente possa voltar a conversar mais especificamente sobre pesquisas e campanhas eleitorais nos próximos meses, tá bom?
Valeu. Muito Um abraço obrigado, grande, obrigado por ter participado, obrigado por ter comparecido e obrigado a você que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 23h20 pela rede CNT. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.